No vídeo anterior, nós lemos o conto Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. Pensar e analisar Monteiro Lobato sobre um viés de hoje pode não dar certo. Tem certos posicionamentos de Monteiro Lobato que eu não concordo. Inclusive, tem-se uma vertente, vamos assim chamar, que sugere que os materiais produzidos pelo autor deveriam ser banidos da sala de aula, principalmente devido ao seu teor racista, que sim, tem no material produzido por Monteiro Lobato. Assim, criar um índex moderno, vamos chamar assim, do que seria aceitável ou não aceitável para se ter acesso como cultura, não me parece correto. A arte, ela tem pernas próprias. Quando eu falo arte, tanto literária, cinematográfica, música, pintura, escultura, que seja. A arte, ela tem forma e estrutura própria. Agora, como que nós vamos ler, interpretar, questionar, criticar? Aí é um campo diferente. Inclusive, necessário no processo de formação do indivíduo. Assim como em outras obras do autor, como em Sítio Pica-Pau Amarelo, tem aquela parte da Caçada de Pedrinho, relação Anastácia, Dona Benta, outras passagens que lembra que a questão que tem do racismo, elas podem gerar certo desconforto. Mas é importante lembrar que Monteiro Lobato ele viveu de 1882 a 1948. Mas, ao ler obras como essa, como Jeca Tatu, dá para se ter uma ideia de como que era o pensamento dominante daquela época. Faz um recorte interessante. Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, São Paulo, 1872. Fez faculdade de Direito e também era fazendeiro, foi fazendeiro. É importante destacar esse lugar social em que Monteiro Lobato estava inserido. Ele foi proprietário de terras. Lobato, ele havia recebido uma herança de terras de seu avô no Vale do Paraíba e em cartas enviadas ao jornal Estado de São Paulo, denunciava a questão das queimadas que atrapalhava sua fazenda e ele criou textos que foram intitulados Velha Praga e outro texto chamado Urupês. Posteriormente, esses textos eles deram origem ao livro Urupês. Monteiro Lobato ele é conhecido por ser um autor de textos infantis, mas esse livro Urupês ele não é um texto infantil. Nesse livro, critica-se o Estado, quando fala Estado, país, como inoperante, e temos o personagem de Jeca Tatu, que ele descreve como grosseiro, sem elegância, sem educação formal, preguiçoso, sem ambições, bebedor, gostava de uma boa pinga. Eu ainda quero ler esse livro aqui no canal. O texto, o conto que foi lido no vídeo anterior, que foi publicado posteriormente a esse livro, me parece mais uma retratativa da Silmar, uma virada, chave de virada na vida desse personagem. Sendo assim, no texto de Jeca Tatu, tem alguns pontos importantes que nós podemos ressaltar. Primeiramente, Jeca ele era um símbolo de um caboclo que simbolizava atraso do país. O Brasil era rural. Parece que ainda é.
E ainda tinha essa questão das queimadas, que motivou Lobato a escrever aquelas cartas para o jornal do Estado de São Paulo que foram publicadas. Nesse conto, percebo um tom muito mais ameno. Temos uma crítica, mas vemos um Jeca Tatu mais como uma vítima da falta de acesso a serviços de saúde. Então, esse texto ele tem um caráter sanitarista. É, no texto, o Jeca Tatu ele tinha uma doença, uma parasitose. E por isso ele não podia trabalhar e tornar a terra mais produtiva. Isso, segundo Lobato. Ele tinha uma doença, o Jeca Tatu, que é a ancilostomose. Inclusive, nós temos áreas no Brasil que ainda são endêmicas para essa verminose. Esse conto ele tornou-se uma campanha de conscientização ao, ao mostrar de uma forma didática, o conto mostra isso, como realizar o tratamento e que existe essa doença, com uso de botas, tratamento com uso de medicamento. Esse foi um cartaz que foi publicado na época. Preguiça? Não. O pobre Jeca é um doente. Se está anêmico, enfesado, desanimado, é porque sofre de amarelão. Terrível doença que pode ser facilmente curado com a anquilostomina fontoura. Então, esse conto tornou-se um importante veículo de campanha sanitarista na época. Um outro ponto que precisamos ressaltar é a linguagem simples do texto. Na época, a maior parte da população do Brasil ela era analfabeta. Hoje temos a questão do analfabetismo funcional, mas na época poucas pessoas tinham acesso à educação. E publicar um texto como esse, em uma linguagem mais simples, permite que outra pessoa leia aquele conto para essa pessoa, e ele é facilmente entendível. E também importante ressaltar que no texto o Monteiro Lobato ele utiliza falas do cotidiano na escrita de seu texto. Vamos observar como isso acontece? Então, essa é uma passagem do texto, do conto no caso, em que o Jeca Tatu ele fala com o médico. Pode ser, sinto uma canseira sem fim e dor de cabeça e uma pontada aqui no peito que responde na cacunda. O médico responde, isso mesmo, você sofre de anquilostomíase. Anqui o quê? Sofre de amarelão, entende? Uma doença que muitos confundem com a maleita. Essa abordagem do texto, empregando a forma falada da língua do cotidiano, ela foi empregada por outros artistas da Semana de Arte Moderna. Curiosamente, Monteiro Lobato foi um dos grandes críticos do movimento. Macunaíma, que é um personagem do livro de Mário de Andrade, tem certas semelhanças no tom com essa brasilidade, vamos chamar assim, da preguiça, segundo a escrita feita. Que esses dois heróis, que é o Macunaíma e o Jeca Tatu, eles tinham esse aspecto bem parecido, apesar de Monteiro Lobato não ter apoiado o movimento e ter sido um dos críticos na época. Agora, um outro ponto, esse nós vamos atentar melhor, esse atleta, esse problema do Monteiro Lobato com os caboclos. Se esse texto ele fosse produzido hoje, tanto
o texto do Jeca Tatu, quanto o texto que foi publicado anteriormente seria automaticamente cancelado. E as justificativas são várias. Ao pensar pelo nome do livro, Urupês. Assim, Urupês ele foi publicado bem antes do texto de Jeca Tatu, do qual nós lemos. O, o texto Urupês, já pelo nome, a gente vê um probleminha, vamos chamar assim. Então, Urupês, que é o nome do livro que foi publicado, significa cogumelo parasita que destrói a madeira. Esse é o urupê. E Monteiro Lobato, ele comparava o caboclo como se fosse um fungo. No caso, o fungo destrói a madeira, no caso do caboclo, destruía a terra. Lembrando que era a crítica em relação à questão das queimadas, que atrapalhava a sua atuação como fazendeiro, vamos chamar assim. Essa é uma fala, um posicionamento de Monteiro Lobato, lembrando, antes do texto do conto que nós lemos de Jeca Tatu. Essa era o pensamento de Monteiro Lobato. Vamos ler. A nossa montanha é vítima de um parasita, um piolho da terra, peculiar ao solo brasileiro como o argas, ou é aos galinheiros ou Sarcoptes mutans, a perna das aves domésticas. Este funesto parasita da terra é o caboclo, espécie de homem baldio, seminômade, inadaptável à civilização. À medida que o progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, vai ele refugindo em silêncio, de modo a sempre conservar-se fronteiriço, mudo e assorna. Assim, curiosamente, essa crítica ao caboclo que foram feitas no jornal Estado de São Paulo fez com que o até então desconhecido fazendeiro lá no interior paulista pudesse pouco a pouco ganhar visibilidade e se tornar o escritor que veio a ser. O problema é que esse é um posicionamento que Monteiro Lobato tinha, que inclusive motivou ele a publicar o livro Urupês, e posteriormente temos o conto Jeca Tatu, que é uma maneira de pensar totalmente diferente. Mas para poder entender isso, nós precisamos situar alguns movimentos que aconteceram na época, que fizeram com que Monteiro Lobato pensasse diferente. Teve algumas expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz que foram feitas para poder entender algumas moléstias que assolavam o país. No texto de Jeca Tatu, o autor ele aborda a questão da ancilostomíase, mas tinha 3 endemias, até o momento não se sabia, que atrapalhavam e muito o país. Foi posteriormente chamado tríade maldita, que seria ancilostomíase, malária e doença de Chagas. Isso nos gera uma reflexão. Temos de um lado um ruralista, ele era um ruralista, Monteiro Lobato, que está tendo perdas. Esse ruralista está em um país atrasado, o que, de certa forma, dificulta seu desenvolvimento e iniciativa privada. Certo. Por outro lado, tem-se um descaso social e um problema epidemiológico. Vamos pensar. Acusar o caboclo de ser culpado
pelas perdas na plantação ou queimadas, me parece cruel e errado. Mas Monteiro Lobato não sabia. Outras endemias rurais, do qual já falei, atrapalhavam em muito, inclusive esse produtor ruralista. Monteiro Lobato, apesar de seus preconceitos, forma de pensar, ele veio a se tornar um importante divulgador dessas ideias sanitaristas. Veja, o Jeca não é assim, está assim. Esse é um Monteiro Lobato muito diferente do que veio a dizer isso. Alguma coisa aconteceu. Acontece que Monteiro Lobato ele entrou em contato com trabalhos científicos de médicos sanitaristas, que seria Arthur Neiva e Belissar Pena. Ano de 1912, do Instituto Oswaldo Cruz, que fizeram uma expedição para entender essa questão sanitarista no norte do Brasil. E Monteiro Lobato, inclusive, ele fez uma nota no prefácio da 4ª edição do seu livro Urupês. Essa é a nota que Monteiro Lobato fez, quando o livro Urupês foi republicado, em sua 4ª edição. Eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. E essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga e inerte. Ok? Então, Monteiro Lobato, após ler esse relatório, trabalho científico sério que foi feito, se sensibilizou e entendeu que o seu posicionamento não estava lá muito correto. Vamos ler algumas notas do relatório feito por Arthur Neiva e Belisário Pena, nessa viagem que foi feita ao norte do Brasil. Quase todos os domicílios, em todo o trajeto, ofereciam todas as condições para permitir a reprodução das triatomas. A maioria é constituída por casas de adobe não rebocadas. E continua, uma outra parte. A miséria assume proporções dolorosas. É nas regiões baianas e piauiense, próximas a Goiás, e principalmente no norte desse estado, onde grande número de brasileiros vive ao Deus dará, procurando mel, o comendo que caça sem sal, cozido simplesmente na água e acompanhado de arroz, quando há farinha e alguns cocos e quando é tempo. E uma outra nota. Guardamos vivas as impressões bem tristes da profunda miséria e do abandono que jazem milhares de seres humanos, e o nosso depoimento de forma alguma viria a mitigar as suas aflições. Lembrando que o Brasil na época não tinha Instagram, a questão televisiva, era um Brasil diferente. O Brasil do qual Monteiro Lobato ele culpava ser atrasado por causa dos caboclos, era uma visão que ele possuía, mas que esse trabalho científico que foi feito por esses médicos sanitaristas veio trazer uma visão diferente. Arthur Neiva e Belisário Pena, eles encontraram uma população sem escola,
sem estradas, sem polícia, sem cuidados médicos, sem higiene. Para aquelas pessoas que eles encontraram, a ideia de governo, o que as pessoas tinham de governo? O governo é cobrança de impostos, que seria de bezerros, bois, cavalos e burros. No conto de Jeca Tatu, aquele médico viajor que faz Jeca entender que precisa usar botas, receber medicamento, faz alusão ao trabalho de Arthur Neiva e Belisário Pena. Pelo menos eu entendi dessa forma. Aqui temos algumas imagens que foram fotografias enquanto esses médicos sanitaristas eles viajaram. Nessa foto temos na parte central, no centro, camisas brancas, Belisário Pena e Arthur Neiva, no Piauí, em junho de 1912. Essa é uma outra foto de uma família em Paranaguá, Piauí, junho de 1912. Aqui está em São Raimundo Nonato, Piauí, maio de 1912. Aqui temos um engenho de cana em Caracol, Piauí, maio de 1912. Esse menino ao lado me faz pensar na questão do trabalho infantil. Perceba o abdômen da criança, sem roupas. Esse menino estuda, esse menino tem acesso a comida, alimentação, como que é a estrutura familiar dessa criança. Tem água, tem esgoto, é uma coisa a se pensar. E aqui temos uma cacimba aberta em Paranaguá, no Piauí, em julho de 1912, que eles cavaram para poder prover água para esses expedicionários. E, por fim, as palavras do relatório de Neiva e Pena diz: por iniciativa própria, aqueles habitantes serão incapazes de sair da grande pobreza em que vivem. O espírito de iniciativa é pequeno e esse mesmo anula-se diante do isolamento em que jazem. Essas foram as palavras do relatório. Então, e o conto de Jeca Tatu está inserido nessa situação, nesse relatório, ao dar ciência, vamos chamar assim, ao entrar em contato com esse Brasil que Monteiro Lobato, antes um fazendeiro, tinha esse lugar social, posteriormente com trabalho intelectual, como escritor. Esse é um Brasil do qual ele não conhecia. O que veio ele a querer dar sua contribuição e transformar esse seu personagem de Jeca Tatu. Temos um Jeca Tatu que foi produzido no livros Urupês, e temos o Jeca Tatu do conto que nós lemos. Agora, voltando ao conto de Jeca Tatu, esse termo tornou-se muito presente no imaginário brasileiro. Para quem tiver interesse, tem um filme feito por Mazzaropi que faz uma releitura do conto e do personagem. Só que tem alguma diferença, que é uma adaptação do texto original. E esse Jeca Tatu, feito para o cinema, ele migra para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Agora, no conto do Monteiro Lobato, o Jeca ele transforma o ambiente em que ele vivia, como nós lemos, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.